quero fazer esse vídeo para explicar os primeiros passos de quando a gente pensa em homeschool os nossos filhos. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é se autoeducar, ler livros sobre, pesquisar em outras contas, por exemplo, do Instagram ou do YouTube, pessoas que fazem isso na prática, no dia a dia, estudar sobre os métodos de ensino também. Existem alguns que eu vou citar aqui, depois eu quero fazer um vídeo explicando com mais detalhes sobre cada um. Existe o método de unschooling, o método Montessori, o método clássico, Charlotte Mason, Unit Study, eclético, tem vários. Se você sabe o que é, se você se familiariza, né, com esses métodos, vai te ajudar muito você se familiarizar com esses métodos de ensino. A segunda coisa que precisa ser feita é a escolha do currículo. Então, se você conhece bem os métodos de ensino, vai te ajudar na hora de escolher o currículo. Você vai escolher um currículo que vai mais de acordo com o método do qual você se identificou mais, do qual você gostou mais. E existem a maioria dos currículos dão amostras deles. No site no qual você compra, você encontra amostras. Então, a minha dica para que você baixe essas amostras, que você imprima essas amostras e você experimente cada uma, para que você não faça um investimento grande no currículo e acaba depois descobrindo que você não gostou, que seus filhos não se adaptaram bem àquele currículo ou se identificaram com ele. É muito importante isso. Então, a próxima coisa que você vai precisar fazer é tirar os seus filhos da escola, se é que eles já foram. É um processo simples, você simplesmente vai no office da escola, no escritório da escola, e explica a sua decisão. Na verdade, você nem precisa, se você não quiser. Você pode simplesmente falar que você vai tirar eles da escola, que você quer tirar eles da escola, e você vai assinar um formulário lá dizendo que, então, ele não participa, ele não faz mais parte daquela escola. Aí, depois que você tirou o seu filho da escola, você tem duas opções, que é aí que o pessoal fica confuso. É o seguinte: de qualquer maneira, você vai ser um homeschooler, na opção 1, na opção 2. A primeira opção, eu vou chamar de opção tradicional, que é a opção na qual você vai mandar a carta de intent, que chama, né? Letter of Intent. Nessa opção, você vai no site do departamento de educação do seu condado. Então, vamos dizer que você mora no condado de Broward, como eu. Você vai no Broward Department of Education e no site deles, e você vai achar as informações que precisam estar nessa carta. Provavelmente vai ser o nome completo do seu filho, a data de nascimento, coisas assim. E nessa carta você vai escrever simplesmente que a partir da data tal, você vai estar homeschooling os seus filhos. Na primeira opção, nessa opção do Letter of Intent, você vai ser considerado pelo Departamento de Educação um homeschooler, você vai ser considerado homeschooler. E isso quer dizer que você tem direitos e deveres. Um desses direitos é, por exemplo, fazer parte do Athletics Program, que é a programação de esportes da escola, do middle school, por exemplo. Então, como homeschooler, você pode fazer parte de um time de esporte, se seu filho quiser. Um dos deveres dessa opção é você ter que contratar todo ano uma professora que vai revisar o seu portfólio. Portfólio é um folder, um binder que você vai colocar amostras do seu trabalho, do trabalho que vocês fizeram naquele ano escolar. E essa professora vai assinar um documento no qual ela vai mandar para o Departamento de Educação falando que a sua família foi revisada, que tá tudo bem, que tá havendo progresso, havendo aprendizado. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é você estar abaixo de uma umbrella school. Uma umbrella school é nada mais do que uma proteção sobre a sua família desses requirements do governo. Então, vamos lá. No umbrella school, você vai ser considerado para o Departamento de Educação como se seu filho estivesse numa escola privada, tá? Você não vai ser considerado homeschooler. Mas não quer dizer que você não é um homeschooler. Você é um homeschooler porque a sua umbrella school, essa escola privada na qual você está se registrando, sabe que você está fazendo homeschool com seus filhos e sabe que você é responsável pela educação deles. Porém, você não tem mais que passar por aquela professora todos os anos. Você tem o suporte das outras mães que também estão nessa escola. Você faz parte de um grupo que essas mães estão. Você tem... Algumas umbrella schools dão um suporte maior, no caso, professores que te ajudam, currículo que são providenciados para você, e várias outras coisas. Vai depender da escola que você escolher.
Nós fazemos parte da Umbrella School chamada Florida Unschoolers. Se você quiser mais informações, é só você procurar no Google, Florida Unschoolers. Lá tem todas as informações de como você se registra com eles, precisa ser feito, tá? Aí, depois disso, você vai precisar, então, escolher um currículo. É importantíssimo você se autoeducar sobre o homeschooling, porque na hora de escolher um currículo, vai existir milhões de opções. Tem currículo de $100, tem currículo de $1.000, $2.000. Então, quando você sabe o estilo de educação que você quer dar para os seus filhos, o método de ensino que você quer seguir, a sua procura do currículo vai ser refinada, vai ser filtrar, você vai filtrar ali um monte de currículo que você já vai saber que não vai funcionar para você. Você vai procurar especificamente o currículo que na filosofia na qual você mais se identificou. Então, eu dou sempre a dica para as mamães que me procuram de que você não compre o currículo antes de você experimentar o currículo. A maioria deles oferece uma amostra de algumas semanas, então procure essas amostras, experimente em cada um antes de você fazer o investimento do currículo. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre o início do homeschooling é para não começar com várias matérias de uma vez. É importante que quando você esteja no início, você se adapte à rotina de homeschool, você criar uma rotina de aprendizado para os seus filhos, para que você não entre com as expectativas de que você vai fazer um planejamento de educação para os seus filhos e eles vão segui-los certinhos. Mais importante do que eles seguirem isso certinho é você criar uma rotina na qual o aprendizado vai acontecer. Então, eu recomendo que você comece com uma ou duas matérias, matemática e language arts, que são as matérias bases, né? Depois que vocês criaram uma rotina naquilo ali, compra ou procure um currículo de ciências ou de história. Depois que vocês conseguiram fazer aquele currículo de ciências e histórias por alguns meses ou algumas semanas, adiciona um currículo de história, um currículo de uma segunda língua, mas não vai com tudo, não entra com tudo, porque não só os seus filhos estão se adaptando a esse novo método de aprender, mas como você também está se adaptando. Então, começa devagar e seja persistente também, porque vai existir momentos, dias no qual não vai funcionar, as coisas não vão fluir, você vai ver que seu filho não está entendendo, o currículo não é a única maneira de aprender, de ensinar os seus filhos. Existem vídeos no YouTube, vários jogos educacionais, várias atividades que dá para fazer. Eu li num livro uma vez, uma coisa que ficou comigo, que em tudo se aprende ou se ensina tudo. Ou seja, não existe só uma maneira de aprender. Você pode ensinar aquele conceito de várias maneiras. Você fazendo uma receita, você pode ensinar matemática, você pode ensinar vocabulário, você pode ensinar muitas coisas. Então, tenha uma mente aberta para que talvez o seu filho não vá aprender daquela maneira que você gostaria, ou que o currículo sugere. Mas se mantenha aberto e boa sorte!